Amém, irmãos? Bom dia, graça e paz. Podem estar sentados. Eu não sei você, mas eu gosto demais do culto de manhã. Eu não gostava do culto de manhã. Tinha receios do culto de manhã e achava que o culto de manhã, acho que Deus não estava lá também não. Brincadeira essa parte. O restante é verdade. Mas quando nós morávamos na Argentina, fazíamos o culto pela manhã, no domingo. Depois nós mudamos porque tinha um shopping a céu aberto praticamente do lado da igreja. Tivemos que repensar porque a galera que a gente evangelizava estava na rua, no horário do culto. Mas era tão bom cultuar de manhã, voltar para casa, depois descansar para outro dia de trabalho. Tem gente que não gosta. E nós, né? Não vou falar o brasileiro, porque eu sou brasileiro do Rio de Janeiro, mas aqui os crentes, se não vão no culto à noite, parece que está faltando alguma coisa, né? Tem que ter o culto à noite. Mas eu gosto, né? Particularmente, é questão mesmo de gosto, né? Se tivéssemos uma feira passando aqui na Cachamorra e domingo lotado de gente, nós estaríamos lá pregando evangelho e trazendo galera para de noite. Mas, quem sabe, a Cachamorra vira uma grande feira. Para vender coisa já dá, porque os carros ficam tudo parado mesmo, então já dá para a gente pelo menos andar com uma barraquinha ali, um carrinho e vendendo coisas. Amém, irmãos? Vamos meditar na palavra do Senhor e eu quero compartilhar com vocês um texto que é bem conhecido de todos nós, mas eu quero meditar com vocês sobre a pessoa de Jesus. Meus irmãos, se não nos maravilharmos com a pessoa de Jesus, não vai adiantar termos doutorado em teologia, saber muito bem, exatamente, segundo todos os textos bíblicos, quem é Ele. Mas tem uma coisa que vai além de tudo isso, é quando você de verdade o conhece, quando você sente o cheiro dele, quando você tem a oportunidade de estar junto. Quando falar o nome dele já traz aquele arrepio do camarada que está começando a namorar, né? E quando fala o nome da namorada, ele fala: ai meu Deus, queria tanto estar perto, queria tanto estar lá. E que seja assim, que esse nome, que a pessoa de Jesus possa nos trazer esses desejos de estar perto dele, o desejo de estar junto dele e não nos afastarmos. Uma das maiores tarefas de um pregador, de um pastor, é fazer com que a noiva de Jesus continue apaixonado por Jesus. Uma vez eu conversando em uma reunião de pastores, eu dizia que o maior desafio do pastor é fazer com que essa noiva, que está aguardando esse noivo para o casamento, que está aguardando o dia, da grande cerimônia, ele fazer de tudo para que ela não se apaixone por outra pessoa, ainda que essa pessoa esteja mais perto. Mas um dos grandes perigos é quando o próprio pastor passa a amar mais a igreja como se ela fosse a esposa dele e não a esposa de Jesus. Um pastor, um pregador do evangelho, ele cuida de uma esposa que nunca vai ser dele, é de Jesus. É cuidar para que ela continue apaixonada por ele. E como nós fazemos isso? É através do evangelho, pregando e falando demais do noivo, para que a noiva fique ansiosa, aguardando a vinda dele para essa grande boda. E se nós não falarmos desse noivo, se nós não falarmos da pessoa dele, de Jesus, o que pode acontecer é de sermos um clube ou sermos alguém que está perdido sem saber o que vai fazer no futuro da vida. Só que a igreja, meu irmão, já tem futuro definido. Ela tem um casamento marcado, ela já é prometida a uma pessoa, e o nosso trabalho é fazer com que o coração dessa noiva continue amando e apaixonada pelo seu noivo. Isso é um grande desafio, até porque tem pastor que ama mais a igreja do que a própria esposa, e ele cuida tanto da igreja como se ela fosse dele e não de Jesus. E essa é uma tarefa difícil, muito difícil, não é fácil. Eu quero ler com vocês Evangelho de João, capítulo 18, versículo 28 até o 38. Está já um tempo com a garganta inflamada, difícil de recuperar,
E ontem eu não sei o que eu comi, porque eu comi um monte de coisa. E acordei com a garganta, parece que tem um fininho assim, ficou irritada, e eu tenho alergia a não sei o quê. E já fiz exame, já fui no médico. Mofo eu sei. A mofo eu sei que tenho certeza que eu tenho alergia. Mas o restante não. Então, às vezes eu como salada e a garganta fecha. E como feijoada não acontece nada. Então, não sei. Eu também não vou deixar de comer. E aí acordei de madrugada ruim e hoje, aí tomei logo 2 antialérgicos. Se eu não dormir aqui, já tá bom. E se eu parar também de falar, pelo menos que seja no final já. Amém? E aí é Natal e Ano Novo está chegando, Ano Novo, ano que vem é outra coisa. Vamos lá, irmãos, vamos ler capítulo 18 do Evangelho de João, versículo 28 em diante. Depois, levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminar, pois somente assim poderiam comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês trazem contra este homem? Eles responderam: se este não fosse malfeitor, não o teríamos entregue ao Senhor. Então Pilatos disse: leve-no daqui e julgue-no segundo a lei de vocês. Ao que os judeus responderam: não nos é lícito matar ninguém. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando com que tipo de morte estava para morrer. Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: esta pergunta vem do Senhor mesmo, ou foram os outros que lhe falaram a meu respeito? Pilatos respondeu: por acaso sou judeu? A sua própria gente e os principais sacerdotes que o entregaram a mim. Que foi o que você fez? Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos perguntou: então você é rei? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos perguntou: o que é a verdade? Depois de dizer isso, Pilatos voltou aos judeus e lhe disse: eu não acho nele crime algum, mas é costume entre vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Meus irmãos, quando a gente lê esse texto, a gente costuma às vezes falar mais sobre a morte de Jesus e as coisas que vão acontecer logo em seguida. Jesus está diante de Pilatos, levado pelos religiosos, pelos judeus. Ele se despede dos seus discípulos, ora por eles, clama ao Senhor por eles. Logo depois ele é preso, ele é entregue às autoridades, ele é levado até Anás, a Caifás, e tem aquele jogo de empurra, de um para o outro, os sumos sacerdotes que vão começar a tratar e a falar sobre o assunto. E eles entram em conclusão que eles têm que dar um jeito em Jesus e vão matar Jesus. E eles levam até Pilatos. E Pilatos, ele é meio que sarcástico, está dizendo que eles estão trazendo o rei deles para poder ser julgado e morto. E ele diz: a gente não tem outro rei a não ser César. César é o nosso rei. Você é o líder, você é representante dele. Então a gente precisa dar um jeito em Jesus Cristo. E aí Jesus é levado até Pilatos, e Pilatos ele faz algumas perguntas a Jesus, e ele tem uma resposta poderosa do próprio Cristo, e eu quero pensar e meditar um pouco sobre o que Jesus responde a Pilatos. Pilatos pergunta para ele: então tu é rei?
Você é um rei. E é engraçado porque o rei está preso diante dele e querem matar o rei. E Jesus responde para eles: tu dizes que eu sou rei. Você está dizendo. Você não tem toda a informação. Mas eu nasci para isso. Eu vim para isso. Esse é o propósito, para dar testemunho da verdade. Mas eu sou o que eu estou dizendo que eu sou. Eu sou rei. Quando nós olhamos e pensamos sobre Jesus diante de um governador como esse, diante de falsas acusações como essas que estão colocando, eles colocam Jesus como uma ameaça a César, como se Jesus tivesse sido feito rei. Jesus está diante de Pilatos dizendo que não é brincadeira, e Pilatos poderia até estar brincando, fazendo essa pergunta para ele, mas ele diz que eu nasci para ser rei. É claro que olhando para Jesus, ele não dava ameaça nenhuma, nenhum tipo de governo, porque ele é uma pessoa que está preso, corta a cabeça, mata, crucifica, e aí e acabou a realidade do rei dos judeus, aquele que poderia realmente fazer um motim, que poderia arrumar pessoas, juntar a multidão, que dava para dar pão para a multidão e arrumar súditos. Poderia dar pão para a multidão, multiplicar peixes para a multidão, e aí ia ter um monte de gente andando atrás dele. Falar pão para a multidão é tentador fazer brincadeira com isso, para arrumar voto, mas eu não vou fazer. Deus me guarde. Mas quando a gente olha para isso, ele poderia fazer essa troca, de oferecer alguma coisa para a multidão, e a multidão andar atrás dele, ele arrumar ali uma galera, pelo menos, para causar uma boa confusão no meio da realidade do governo romano, ia ser dor de cabeça para ele. Mas Jesus está ali como um rei maior do que um rei de um país, irmãos. Ele está dizendo que ele é rei. Na visão de Pilatos, quem é ele para dizer que é um rei? Cadê os súditos do seu reino? Onde está o seu país? E Jesus está dizendo: eu vim para isso. Eu sou isso e eu vim para isso. Ele diz que nasceu para fazer isso. E ele dá testemunho da verdade sobre ele mesmo. A verdade sobre ele é que ele é de verdade rei, de que ele é o soberano governador. Ele deixa isso bem claro. Ele veio ao mundo para ser rei. Essa é a primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos. Ele dá testemunho através de si mesmo. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, é claro que o Evangelho de João é o livro que dá mais ênfase, fala muito mais e deixa bem claro Jesus, a pessoa dele, o ministério dele. Nós vamos olhar que no princípio era o verbo. João já começa tratando isso no capítulo 1. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quando João vai se referir a Jesus como o rei dos judeus, o filho de Davi, o filho de Deus, está claro de que ele é o rei de verdade, é o filho de Davi, ele é o rei dos judeus, ele é o filho de Deus. A verdade sobre ele é que ele é rei mesmo. Se olhar a sua genealogia, ele é rei mesmo. Se forem ler as profecias sobre ele é rei de verdade. João deixa claro, tanto para judeus, ele deixa claro para todos nós, que Jesus é o filho de Davi, de que ele deve ser o rei dos judeus. Mas Jesus deixa claro que ele é o filho de Deus. João sempre vai mostrar isso para nós, o Evangelho de João. Então existe um testemunho poderoso sobre ele mesmo, um testemunho sobre ele. Não de ninguém, mas o próprio Cristo falando isso. Ou ele é maluco, ou ele é de verdade o rei dos judeus. Eu acredito na Bíblia, ele é o rei dos judeus e de toda a terra. Ele é o soberano sobre tudo. As suas obras vão dar testemunho sobre isso. As próprias obras que faço dão testemunho. Capítulo 5, versículo 36, deixa claro que as obras de Jesus, deixa claro de que ele é o Filho de Deus e ele é o Rei enviado para governar sobre todas as coisas. Ele mostra as obras para todos nós, como diz no capítulo 10, versículo 32, eu lhe mostrarei
muitas boas obras de meu Pai, para qual delas você me apedreja. Queriam apedrejar, já tem uma tentativa de matar Jesus, e ele deixa claro para ele: olha, eu mostrei para eles, eu mostrei muitas obras para vocês. Por qual delas vocês querem me matar? Faça uma lista aqui, escolhe uma pelo menos. Ele deixa claro de que as suas obras testificam de que ele é enviado de Deus e de que ele é o Filho de Deus. Ninguém fazia ideia de que aquele menino na manjedoura, aquele bebezinho, faria tantas coisas assim. Se nós olharmos um bebê num berço e alguém virar e chegar lá e falar assim: essa criança vai destituir reinos, essa criança vai abençoar muitas pessoas, ele é um ungido de Deus, o que você faria? Você escutando um monte de palavras desse nível a respeito do seu filho ou sua filha pequenininha. A Bíblia diz que Maria guardava no coração essas coisas. Ela não treinou Jesus para ser o pregador com 10 anos. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Ela não treinou Jesus para ser o pregador mirim do Brasil. Ela guardava em seu coração as coisas que Deus estava falando. E quando Deus fala, irmão, pode fugir para dentro de chiqueiro, Deus vai cumprir o que ele diz. Deus vai fazer. E ela vai guardando no seu coração, mas de repente o menininho que nasceu em Belém vai morar em Nazaré e agora com seus 30 anos começa a andar por aí chamando gente e de repente ele começa a curar pessoas. Ele começa a multiplicar coisas. Morto começa a levantar. Meu irmão, se aqui agora trouxesse um caixão e eu orasse e o morto levantasse, a gente ia ter que fazer culto à noite, porque a gente sempre santifica um lugar e uma pessoa quando o milagre acontece. Porque não tem como esconder, a gente está buscando o extraordinário, algo maravilhoso, e aí nós santificamos o lugar, ali o poder de Deus está. E outra coisa é, quem fez vira maior do que Jesus quase. Essa é a nossa realidade. Agora Jesus começa a fazer essas coisas, o que o povo faz, que não é diferente da gente? Vamos lá ver, meu irmão. E aí começa a juntar gente, começam a ver, pessoas querem tocar, milagres vão acontecendo, as obras que ele está fazendo testificam que ele não é uma pessoa comum, de que ele não é alguém que saiu do nada, do Nazaré da vida para qualquer coisa. Ele é um enviado de Deus e as suas obras estão manifestando de que ele trabalha para o seu Pai. E é isso que ele diz para os judeus: eu fiz muitas coisas em nome do meu Pai. Por qual delas vocês querem me crucificar? O testemunho de si mesmo ele dá, as suas obras dão testemunho sobre quem ele é, mas ele também dá testemunho com suas próprias palavras sobre a sua pessoa. Havia fogo no discurso de Jesus quando ele falava, e as pessoas, quando ouviam, sempre queriam fazer alguma coisa. Aí você vai ver os capangas dos sacerdotes, tentam prender ele na festa dos tabernáculos, são capangas mesmo. Eles voltaram de mãos vazias e eles diziam uma coisa: ninguém jamais falou como este homem. Ninguém jamais falou como esse homem. No discurso sobre o pão da vida, ele diz à multidão que está reunida ali em Cafarnaum: as palavras que vos tenho dito são espírito e são vida. Quando os soldados vão prender Jesus e perguntam: quem é aqui? E ele diz: eu sou. E o que acontece com os soldados? No meu mundo de Bob, né, quem já jogou Street Fight, parece que saiu aquele poder, né, assim, e eles foram para trás. Eu fico imaginando isso, não sei se foi um vento, o que aconteceu, mas eu sei que eles não conseguiram. Aí ele repetiu de novo. Meu irmão,
As palavras dele são poderosas, com a autoridade de um rei maior do que qualquer rei. Ele fala, ele diz e as coisas acontecem. Ele é o único rei que pode chamar as coisas à existência, porque ele é Deus. Ele dá testemunho sobre si mesmo, mas ele faz algo mais poderoso ainda como rei, porque aqui é contra a cultura, né? Na realidade, o que ele vai fazer é contracultural. E ele estabelece uma dinâmica de poder, de estabelecimento de domínio, diferente de todos os reis. Ele poderia manifestar o quê? Dominação. Os reis vinham e manifestavam dominação. Dominar, tomar tudo. Agora, uma outra maneira de servir como um rei é o que ele mostra, o que ele faz. Uma outra maneira dele manifestar que ele é um rei e deixar algo para aqueles que vão cooperar com ele, esse é um método diferente da maioria dos reis que passaram na própria vida dos judeus. Eu estou no meio de vós como quem serve. Lucas 22, versículo 27. Eu estou no meio de vocês como quem serve. Ele lava os pés dos discípulos e diz para eles fazerem o quê? Copiem e colhem. Se eu, sendo mestre, se ele, sendo rei, está fazendo isso, todos devem fazer a mesma coisa. Meus irmãos, no reino de Deus, a forma de manifestarmos que Cristo de verdade está nas nossas vidas é quando nós servimos os outros. Ele ganha pessoas servindo pessoas. Quantas pessoas chegaram até Jesus porque seus pés foram lavados, enxugados? Quantas pessoas que se achegaram a Jesus que não foi pelo serviço dos outros? Dos outros. Conversava essa semana com um irmão e ele falava assim, poxa, a gente estava falando sobre empresários, né? E ele dizia, tem gente que quebra, que vai à lona, e eu perguntei para ele, você já viu gente na lona, e a lona porque perdeu empresa, perdeu as coisas assim? Sim, já vi muita gente quebrada, trabalhando de Uber, trabalhando de vendendo bala no sinal. Eu falei, ainda não está quebrado não, meu filho. Estava trabalhando. Eu acho que alguns aqui já viram também isso. Eu vi advogados, empresários, em Marechal Hermes, central do Brasil, como mendigo. Em boca de fumo, como viciado em cocaína. Aí é lona mesmo, no outro nível. Enquanto ainda tem energia para recomeçar, meu irmão, pode quebrar 1000 vezes. Tem energia para continuar? O ruim é quando está nessas condições. Gente lá arrebentada, quebrada. E eu vi alguns desses retomando a vida, voltando a viver, quando nós chegávamos e limpávamos suas feridas. E falávamos assim, Jesus enviou a gente aqui. Ah, se Jesus existisse mesmo, ele viria aqui. E a gente aqui está aqui fazendo o quê? Nós somos discípulos dele. Tu acha que a gente saiu de casa, fica andando de madrugada aqui correndo risco? À toa, porque a gente é bonzinho, né? Não, foi porque ele mandou. E servindo essas pessoas, curando suas feridas, dando de comer, atendendo, levando para centro de recuperação para outros lugares, nós também tivemos a oportunidade de ver pessoas que voltaram a viver e foram restauradas porque Jesus serviu elas, irmãos. Se a Bíblia diz que quando nós fazemos isso a essas pessoas, estamos fazendo a Jesus, quando um dos seus filhos vai lá e fazem como seus representantes, é o próprio Cristo limpando as feridas dessas pessoas e dizendo, eu estou aqui te servindo. E ele é aquele que traz pessoas não por dominação. O diabo domina, o diabo oprime, o diabo vai tomar a vida inteira e por dominação ele vai pegar. Jesus toca na vida daqueles que estão sendo oprimidos,
oprimido, subjugado pelo diabo, e através do serviço ele traz para o seu reino, porque foram alcançadas pelo amor dele, tocando a vida dessas pessoas. O bebê que foi cuidado pelas mãos de Maria andou por essa terra tocando em pessoas até o dia em que tocariam nele, crucificando e perfurando suas mãos e seus pés para nos dar vida, meu irmão. Eu fui resgatado, eu não fui dominado. Eu estou debaixo de um jugo leve, eu não estou debaixo das mãos do diabo. Existe redenção, e isso fica bem claro, porque ele estabelece domínio através do resgate. Ele é o rei da redenção, meu irmão. Ele é aquele que não abandona as pessoas, ele não deixa o mundo em dúvida quanto à sua vinda. Ele deixa claro que ele veio procurar e salvar o que se perdeu. O rei da glória anda por aí buscando pessoas, irmãos. E o seu reino está sendo composto por pessoas de todos os lugares. A gente pensa que Jesus parou de escolher discípulos, né? Eu não sei se já, na minha cabeça já veio essa ideia. Assim, Jesus foi lá, escolheu os discípulos, foram aqueles e acabou. Aí parece que ele não está trabalhando mais, não está fazendo mais nada. Meu irmão, Jesus continua andando por aí chamando pessoas. Vem. Deixa a coletoria de impostos, vai ser pescador de homens, vai fazer. Ele continua fazendo esse trabalho, porque o reino dele ainda não foi totalmente estabelecido, porque ainda tem muita gente para ser trazida para o seu reino, e ele faz isso através de redenção. Ele está redimindo, ele está buscando, ele está trazendo. O rei, ele é livre, e ele pode buscar quem ele quiser. E agora, irmãos, quando somos alcançados por livre escolha de amor, nós queremos continuar com ele. Eu quero esse rei para a minha vida, porque ele foi lá e tirou o jugo pesado do meu pescoço. Ele me limpou, ele me transformou, e aqui eu estou. Eu não quero ir embora, porque eu sou servo de um só rei. Não existe outro Senhor sobre as nossas vidas. Ele deve ser o único Senhor. Ele veio para reinar, ele deixa isso bem claro, mas uma das coisas que a gente não pode esquecer é que ele reina agora mesmo. Ele reina hoje. Ele não nasceu somente para reinar, ele reina agora. Ele continua governando. Ele nasceu rei quando o grito de uma criança furou o silêncio da noite no estábulo, lá em Belém. Os pastores viram, houve um cântico angelical, e ali está o rei, em pessoa, no bercinho. Ou melhor, no lugar do cavalo lá, foi ocupado, ele não podia comer, beber, porque tinha alguém no lugar que ele habitava, o burrinho e todo mundo lá, e ali tinha uma família real e um rei deitado ali. Não sabiam os animais que estavam ali de que um dia, né, estaremos num lugar onde ninguém vai querer matar mais o boi para fazer churrasco. Ou melhor, espero que de alguma forma tenha alguma coisa com gosto de churrasco. Não sei como vai ser, mas que aconteça. Não vou perguntar quem pode dar um amém, porque de repente tem gente que não come bicho nenhum. E não tem problema, não tem problema. Ele nasceu rei, ele é rei, mas a gente precisa entender isso, irmão. Ele reina agora. Ele foi proclamado rei. Ele diz que ele é o rei. Mas quando nós olhamos para a profecia de Zacarias, capítulo 9, versículo 9, ele entra em Jerusalém, uma multidão está gritando: bem-aventurado, hosana, o rei que vem em nome do Senhor. Lá em Zacarias está dizendo que isso ia acontecer. O rei está entrando em Jerusalém e todos estão proclamando o reinado dele hoje. Bendito, meu irmão, é o rei que vem em nome do Senhor. O Senhor reina. Ele foi coroado rei quando saiu do sepulcro também. E o anjo rolou a pedra, a entrada para os seus discípulos pudessem entrar, ver e crer. O Filho de Deus saiu em majestade, meu irmão.
Ele toma a chave do inferno, da morte, o poder da morte, o poder do diabo está sendo desfeito. E aí Pedro vai dizer uma coisa em Atos 2, versículo 24. Ele é o rei da vida e da morte, do tempo e da eternidade, meu irmão. Aquele que vocês mataram, ele é o rei. E ele reina. Aqui já temos o súdito do reino, já proclamando e dizendo: o rei veio e o rei reina hoje. Você tem noção disso, meu irmão? Nós andamos por aí proclamando uma verdade poderosa, meu irmão. Nós deveríamos estar saindo pela rua com uma grande bandeira, nome de Cristo bem alto, e dizendo que o rei veio e o rei reina, o rei governa. Fincar em todo lugar que o poder do diabo está operando e dizer: o rei reina, ele governa sobre esse lugar. Ele governa sobre esse lugar. Quando nós chegamos em São Francisco Solano, na Argentina, não sei se era dias ou meses que a gente estava ali, eu e Michele, na porta da igreja, que era uma lojinha pequenininha, éramos 3 pessoas, a gente ainda não conhecia nada, estava começando a aprender a falar o espanhol. E aí os irmãos ali, passa um homem, e ele olha lá para dentro e começa a me falar um monte de coisas. E as perguntas dele eram o que eu estava fazendo ali. E aí, os irmãos começaram a brigar e tudo, e na hora eu me liguei e falei: isso é o diabo. Aí eu fiquei quieto. Fingi tipo que eu não entendi nada, não entendia espanhol, mas parecia que eu entendi ele falando em português comigo. Aí um dia eu estou num ponto de ônibus, porque essa rua, os Eucaliptos, era uma rua que tinha a nossa igreja e tinha uma outra lá, que às vezes fechava, abria, mas só tinha lá no fundo. Mas era uma rua complicada. E a gente estava do lado onde funcionava um antigo bar lá, e o pessoal urinava, fazia sexo na porta e na janela das pessoas. Algumas janelas de algumas casas na Argentina é baixa. O pessoal bebia e urinava dentro da casa dos outros. E ninguém tinha como falar nada, o pessoal quebrava tudo. E aí, um tempo depois, aquilo na minha cabeça, eu orando, falei: Senhor, eu quero fazer uma oração estratégica. O Senhor é o rei desse lugar, não é o diabo. Então me dê. Aí um dia eu estava no ponto do ônibus, frio, eu esperando lá o 278, que demorava às vezes passar, e um frio danado, e o ônibus veio, e do outro lado assim, aí um demônio lá, do outro lado, e dizia: você não vai durar aqui, eu mando nesse lugar. E aí na hora, eu olhei para o lugar onde estava fechado, onde era o baile. Lá dava muita gente lá, era maior do que isso daqui, e eu com 5 pessoas lá, comigo, com a Michele, agora contava. Eu, quase que a historinha que eu conto do macaco para a Laura. Senhor, eu quero aquele lugar ali. Eu não saio daqui, nem que seja morto, mas aqui nesse lugar quem reina é Jesus. Ele governa, ele reina agora, e tu vai ver, diabo, o que tu vai fazer. Comprei uma impressora, comecei a imprimir folheto, saí pela rua, dando para todo mundo. Nos ofereci, eu e a Michele como conselheiro do bairro, começou a ouvir ímpio, dentro de casa, dentro da igreja. Conseguimos alugar o lugar sem dinheiro. Os irmãos, isso é um problema na igreja, isso é um problema de igreja. Irmãos, nós vamos alugar o lugar lá. Já falei lá com o dono. Ele quer tanto. Quem está comigo? Amém, pastor, amém. Aí contei a história. Quem reina aqui é Jesus. Aí, não sei se eles estavam acreditando em mim, fui lá e peguei a chave com o senhor, aí acabou o culto, falei: vamos lá ver o lugar. Meu irmão, tinham levado o vaso, tudo, arrebentaram o local todo, não tinha luz, não tinha nada. E eu falei: estou aqui com a chave, nós vamos orar. Meu irmão, aquela cara dos outros assim, tipo: o que tu fez? E eu: meu Deus do céu, o que eu vou vender para poder pagar o aluguel disso aqui? Meu irmão, eu estava com o meu coração fincado com aquilo ali. Nós começamos, Deus foi abençoando, fomos pagando aluguel. Culto de domingo,
Culto de domingo, a maioria era de gente não crente que vinha. Me interrompia na hora da pregação. Começamos a fazer um trabalho com famílias. Deus começou a levar gente. Deus começou a salvar pessoas. Deus começou a trazer pessoas. Eu fui cortar cabelo no lugar onde a galera fumava tanta maconha que eu chegava em casa fedendo, meu irmão. Eles entravam na barbearia lá e era maconha, e o pior que tinha, o barbeiro gostou de mim, a gente começou a combinar coisas, e ele falava de demônio lá dentro da barbearia, os outros ficavam com medo. Ele falava, pergunta o brasileiro. Aí eu, pregava o evangelho, alguns começaram a ir na igreja, o demoniado que era lá do vizinho lá, foi na igreja. É muita história no meio disso tudo, mas Deus começou a estabelecer, meu irmão. Aí eu ia na porta da igreja, eu falei, quero ver tu passar aqui agora. Eu ficava doido para ir passar. Passa aqui agora, demônio, para tu ver. Cristo reina nos eucaliptos, Cristo reina aqui nessa rua, Ele é o rei e reina hoje. A igreja está lá estabelecida, meu. E muitas dessas pessoas que foram alcançadas são os líderes lá da igreja. Nós precisamos proclamar essa verdade, como Pedro proclamou, e dizer, Ele reina, Ele governa, Ele é o rei da vida, do inferno, Ele manda em tudo, o diabo se submete diante dele. Às vezes nós vivemos como igreja como se Jesus fosse o bebezinho inofensivo lá dentro da manjedoura, mas não, meu irmão, ele ficou um adulto, ele cresceu e ele é o que reina hoje, governa sobre nós, sobre nossas vidas e sobre tudo. O apóstolo Paulo, ele, aqui seria a doxologia, né, que alguns teólogos chamam, sobre a realidade da teologia paulina, e ele diz isso: portanto, ao Rei imortal e invisível dos séculos, ao único Deus sábio, seja a honra e glória para todo sempre. A Ele, o Rei do universo, a glória e honra para todo sempre. Ele tem um reino em suas mãos, o reino e o mundo e as realidades espirituais. Deus é o rei de todas as coisas, Cristo é o rei de todas as coisas. O reino de Deus não é um estado ou uma condição desse mundo, meu irmão, é muito maior do que tudo isso. É uma ordem ideal de nações, de vida. Tudo isso gira em torno da pessoa de Jesus. O equilíbrio do mundo está em uma pessoa, a ordem mundial está em uma pessoa. O desejo da ordem mundial no coração dos homens um dia será realidade, mas o rei não será o anticristo, é Jesus governando toda a terra. Ninguém sabia que aquele bebê teria esse poder todo. É por isso que diante de Pilatos, a resposta dele não pode ser compreendida por Pilatos. Eu nasci para isso. Eu vim para isso. Esse é o propósito, Pilatos. Um dia você vai se dobrar diante de mim também e vai dizer que só Cristo é o Senhor. Os reis desse mundo se dobrarão diante dele, todos os reis. Por fim, irmãos, ele reinará sobre todos os homens e sobre todas as coisas. Sobre todos os homens e sobre todas as coisas. Apocalipse capítulo 11, versículo 15, os reinos do mundo tornar-se-ão os reinos do nosso Senhor e de seu Cristo, e reinará para todo o sempre. Todos os reinos desse mundo se tornará um reino de Cristo. Eu tenho um pé na terra, meu. Ando aqui, vivo aqui, como dessa terra, mas meu coração e a minha cabeça anseia por esse reino maravilhoso. O meu coração e a minha mente está na eternidade. Eu vivo já e ainda não de verdade, quando eu acordo e sento lá do lado de fora de casa e vou pegar minha Bíblia e vou orar, e eu olho, e primeira coisa que eu faço, eu fico em silêncio e escuto os pássaros. Só para pregar para o meu coração dizendo, antes de você acordar, Deus já alimentou toda a sua criação. Então não ore simplesmente por pão, porque tudo que tu precisa para viver hoje já foi providenciado por Deus. Eu acordo depois que Deus já alimentou toda a realidade que vai me servir. Os frutos que eu vou comer já nasceram
já amadureceram, porque Deus cuidou disso antes de eu acordar. O que eu vou me alimentar, as pessoas que eu vou encontrar, a bênção de Deus sobre a minha vida já está pelo fato que eu acordei, e tudo que é da sua criação já está estabelecido, e eu prego para o meu coração: não seja tonto a achar que você controla o dia de hoje, porque o Rei do Universo já deixou tudo pronto, e todas as coisas que eu preciso também já estão preparadas. E eu prego para o meu coração confiar nisso, para eu não sair correndo, dizendo: ai, eu tenho que plantar, eu tenho que colher, eu tenho que botar a fruta num lugar para poder amadurecer rápido, eu tenho que botar o abacate dentro de um jornal, num plástico, para botar ali. Meu irmão, Deus já fez o abacate nascer, e os que estão maduros já estão lá também. Ainda que você corra e faça tudo, você não tem como ganhar de Deus, não tem como. Os reinos desse mundo estarão diante dele. Quando nós olhamos para Isaías, ele não se cansará, nem vai se desanimar, até que estabeleça justiça na terra. Isaías 42, versículo 4. Os teus olhos verão o rei na sua beleza. Isaías 33, versículo 17. Os profetas ousaram, irmãos, olhar para o futuro, sonhar com um tempo em que as nações não brigariam, em que as espadas e arados e lanças e ganchos de poda não seriam usados simplesmente para guerras, para lutas, mas as nações se levantariam não para ter espada contra espada, mas eles não seriam chamados à guerra, porque um rei estaria governando e haveria paz sem fim. Depois você leia Miqueias capítulo 4, versículo 3, Isaías 2, versículo 4. Os profetas falavam de um tempo em que não haverá guerra, nação contra nação. Eles estavam vendo além daquilo que o próprio Cristo estava dizendo, de que antes do fim, nação se levantará contra outra. Haverá fome, pestes, terremotos. E os profetas estavam olhando o quê, irmãos? Eles não estavam olhando para hoje. Eles estavam olhando para um dia onde o Cristo estará governando sem fim, e tudo em paz diante do seu domínio e do seu governo. Os salmistas sonharam com isso. Jeová é o rei eternamente para sempre. As nações perecerão da sua terra. O salmista, eles vão olhar e vão dizer: Jeová reina, revestiu-se de majestade. Nos salmos você vai olhar e vai ver várias vezes os salmistas dizendo isso e falando do rei, das nações que estariam submetidas a ele. Agora, quando a gente olha para a ressurreição, ela estabelece um Cristo que reina e governa ainda hoje. E olhamos para João, irmãos, e para o Apocalipse. João tem uma visão extraordinária sobre o menino homem, o menino que cresceu. Ele vê Cristo reinando por toda eternidade. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Aí ele vai intensificando isso, porque ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. 17, versículo 14. Aí ele vai aumentando para chegar ao ápice de quem é esse Jesus. E eu ouvi como a voz de uma grande multidão, como o rugido de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, dizendo: Aleluia, porque o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso reina. Meu irmão, esse homem está em prisão, e ele está vendo algo maior e poderoso. Nossas perspectivas, nossa visão da realidade precisa ser impregnada pela realidade de Deus, de que esse não é o nosso lugar, essa não é a nossa realidade final. A realidade final é que estaremos com uma multidão diante do Rei poderoso e eterno, num lugar de paz e de harmonia, porque o Cristo que nasceu para reinar, reina e reinará por todo sempre e para sempre, sobre todos os homens e sobre todas as coisas. Essa é a base da esperança cristã, irmãos. Não é de um menino quietinho numa manjedoura,
mas é do menino que se tornou homem e reina. E reina. Não há esperança maior do que essa em nossos corações, de olhar para o futuro e ver que o Cristo que nós servimos reina e reinará para todo sempre. Não existe sinal de sua derrota. Não existe uma promessa de uma crise em seu governo. O dólar não vai aumentar no seu governo. Não haverá crise de fome no seu governo. Não haverá terremotos na terra que ele governa. Não haverá guerras entre vizinhos e entre países no seu governo. Ele reinará de forma perfeita naquele grande dia em que estaremos com ele. E tudo será como era antes da queda do homem e do pecado. Meus irmãos, Jesus é o rei. E ele reina e ele deve governar. E se eu perguntasse, e você perguntasse, então quer dizer que você é o rei? Na nossa vida, irmãos, para isso ele nasceu. E ele é o Cristo. Não existe dúvida. Não tem problema de identidade em Jesus. Ele nasceu para ser rei, para governar e ser o Senhor de nossas vidas. Quem governa o seu coração? Quem reina sobre as suas coisas? Quem reina sobre a sua vida? Quem reina sobre a sua casa? Quem governa os seus recursos? Qual é a bandeira que você está levantando? Eu não tenho bandeira de nenhuma ideologia, eu não tenho uma bandeira pessoal, eu não tenho uma bandeira de nada. A minha bandeira é Cristo Jesus, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. E diante dele estarão dobrados todos os joelhos desse mundo, desses reinos desse mundo, dizendo que ele também é o Rei. Aqueles que um dia vão confessar, não sabem o privilégio do que é confessar hoje. Tu reina e és Senhor sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre todas as coisas. Pense um pouco sobre isso. Nós vamos ter um momento de reflexão e ore sobre isso. Será que esse Cristo tem o direito de reinar sobre você? Quem está governando sobre o teu coração? Peça a Ele, Senhor. Já que o Senhor nasceu e é o Rei, remova o impostor do meu coração e governe.